O xadrez político para a corrida eleitoral continua sendo formado. Diretamente do nosso estúdio de vidro, ao vivo, Tiago Muniz. Falando de política aqui no Jornal da Manhã, Kalina, direto do estúdio Blindex, na redação da Jovem Pan, esse tabuleiro deve contar com uma peça a menos em 2020. O senador Flávio Bolsonaro, atualmente sem partido, porque está tentando viabilizar a criação da Aliança pelo Brasil, admitiu em vídeo divulgado ontem nas redes sociais que a aliança não deve estar formada a tempo para disputar as eleições deste ano, as eleições municipais. Para o registro do partido no TSE, são necessárias quase 500 mil assinaturas em pelo menos 9 estados vinculadas a títulos de eleitor. E, por enquanto, o tribunal aponta que o partido reuniu 22 mil assinaturas, mas só 7.298 foram consideradas válidas. O senador Flávio Bolsonaro diz no vídeo que o objetivo é não criar um partido tão rapidamente, mas sim uma sigla duradoura. Não tem por que ter pressa já para esse ano. Nós queremos um partido, né, que para o resto da vida, um partido que vai chegar muito bem estruturado, organizado para 2022 e todas as eleições seguintes, e não apenas para esses períodos. A Aliança pelo Brasil é o partido, a sigla articulada pelo presidente Jair Bolsonaro, que também é o presidente da sigla neste momento de formação. 78% das assinaturas negadas na formação da Aliança se deram porque o eleitor preencheu a ficha de apoiamento já estando filiado a um outro partido. Elas poderiam ter sido validadas caso o Supremo Tribunal Federal tivesse tornado válido que um eleitor já afiliado a um partido pudesse assinar uma lista apoiando a criação da nova legenda, mas isso foi negado. Portanto, a Aliança pelo Brasil não deve entrar na corrida eleitoral de 2020. O presidente Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, que são donos de mandatos majoritários, eles fazem esse movimento de saída do PSL sem correr nenhum risco, porque os dois não podem perder os seus respectivos mandatos. Ocorre algo absolutamente diferente com os deputados federais que, se deixarem o partido de forma injustificada, podem perder os seus mandatos. O partido pode reivindicar na Justiça Eleitoral os seus mandatos. Então, o presidente Bolsonaro e o seu filho, que agora comanda essa operação de criação do novo partido, eles fazem o movimento arriscando o pescoço alheio. Eles não correm nenhum risco. E os outros têm que conviver dentro do PSL, acabam de ser suspensos ali pela presidência da Câmara, a pedido do PSL, se tornaram párias, parlamentares que não vão representar mais o partido nas comissões, não podem exercer liderança, e estão submetidos a essa fricção do convívio diário com um partido ao qual eles já não pertencem. E o Bolsonaro está bem, no bem bom, sem partido, o Flávio Bolsonaro também, ambos já sem partido, porque não correm nenhum risco. Então, é muito emblemático sobre o estilo do presidente esse movimento, um movimento desnecessário, feito numa hora imprópria, numa hora que o presidente precisava de votos no Congresso. Ele perdeu o pouco que ele tinha, algo como 53 votos do PSL. Então ele perde o PSL, não acrescentou nenhum novo aliado no Congresso, ao contrário, está brigando com o Congresso Nacional e faz isso sem correr nenhum risco e submetendo os seus aliados ao risco, a todo risco, o risco de perder o mandato e o risco de não concorrer nas eleições, porque agora esses aliados do Bolsonaro, que não vão ter a legenda no PSL, vão ter que fazer algum tipo de arranjo, correndo o risco, mudar de partido, ir para se abrigar em partidos outros, só para concorrer às eleições. Então é um movimento todo ele atrabiliário. Quando aconteceu esse racha no partido e os bolsonaristas resolveram criar um partido novo, eu fui muito cético em relação ao timing disso, porque eu tinha acompanhado mais de perto o surgimento, o nascimento do zero de um partido como o Partido Novo. E eu sei que é difícil você reunir as quase 500 mil assinaturas, tem muitas que são negadas pelo TSE, não é uma coisa trivial. Eu também achei que pudesse ser ali realmente uma briga desnecessária, porque, mal ou bem, o partido sendo, obviamente, uma sigla de aluguel, um saco de gatos ou de ratos, né, ele votava majoritariamente com o governo.
houve esse racha, hoje tem essa situação de guerra declarada, mas nós vemos a postura de deputados como Alexandre Frota, até mesmo Joyce Hasselmann, o que talvez corrobore a narrativa bolsonarista de que havia ali muito traidor em relação à percepção deles. Claro que isso pode ser também uma consequência, né? Uma reação ao que aconteceu. Mas a veemência, a virulência, a forma como Alexandre Frota tem atacado o governo, né? Fica soando que aquele ali nunca foi aliado, né? Era um oportunista. Então, o Bolsonaro deve ter suas razões, seus motivos para ter feito o que fez. Eu, olhando de fora, acho que foi um equívoco, pelo menos em relação ao time. Será que não era possível aguentar mais tempo? Mas eles pensam diferente. E tem um detalhe, né, Rodrigo? Você lembra bem do Alexandre Frota, mas o Alexandre Frota foi expulso do PSL a pedido do Bolsonaro. Portanto, quando ele fez esse movimento, o Alexandre Frota já era um membro do PSDB. E a Joyce Hasselmann, que você lembra bem, hoje está agressiva contra o Bolsonaro, ela ficou assim por conta desse movimento que o presidente fez, que a alijou da liderança do partido e aí ela escalou verbalmente na direção do presidente. Mas o Alexandre Frota já era peixe fora do aquário quando o Bolsonaro fez esse movimento de saída do PSL.